Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Simples Não é Fácil. No vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês o HSML11 no fundo do setor de shoppings, né? Vou trazer toda a dinâmica aqui do que eu fiz um estudo aqui sobre ele, né? Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, comentar aí embaixo se você já investe em fundos imobiliários, né? Antes de passar todos os dados aqui que eu pretendo passar para vocês aqui, trazer aqui para vocês o seguinte, né? O dia 29 vai ter a decisão de juros, né? A taxa de juros aí provavelmente deve ser elevada aí mais 1%, né? É isso que o mercado está projetando, né? E aqui, o juros futuro de 5 anos aqui do Brasil está projetando aí já permanecer em torno de 15%, né? Terminando aí a taxa Selic terminal em 2026, 2025, quer dizer, em torno de 15%, né? Claro que tem toda a dinâmica aqui, se o governo fizer os ajustes fiscais, provavelmente pode estar arrefecida, e no caso também o DXY, aqui no caso aqui também arrefecendo, para quem não sabe, o DXY é uma cesta de moedas, né? Tem dólar, euro, libra esterlina, iene, tem várias moedas aqui dentro, e ele arrefecendo significa aí, no caso, o dólar deve enfraquecer perante também ao real. Isso tudo, né, pode arrefecer os juros também no Brasil. Quando a gente coloca aqui, ó, a cotação do HSML, passar para vocês aqui, ele, por esses dias, ele caiu bastante, né, tempo atrás, foi em torno lá do dia 27 de novembro de 2024, e aí ele simplesmente ele caiu, né, e agora está lateralizando aqui, ó. Vou desenhar para vocês aqui, caiu bastante, e agora ele está mais lateral, podendo, no caso aqui, fazer aqui uma melhora aqui, se caso tudo melhorar, subir aqui, ter uma melhora aqui no caso aqui da cotação do papel. Tanto também, eu acredito que ele vai ficar mais zigue-zague e permanecer mais lateral aqui, podendo cair mais, né? Isso abre para a gente fazer novos aportes, porque juros para cima, bolsa e fundos imobiliários para baixo. Então, já tem aqui uma ligeira queda, lateralizando aqui, podendo aqui cair mais um pouquinho. E aí, eu acredito que ele deve ficar aqui fazendo o zigue-zague, até o mercado de novo fazer aqui uma projeção, no caso de se tiver uma projeção de melhora na economia, podendo fazer ele voltar a subir, né? Lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra de venda, tá? Quando a gente passa aqui o papel, ele está em torno de R$ 71,85, né? A liquidez diária dele está em torno de 1,9 bilhões de negociações por dia. Deixa eu desenhar aqui que fica melhor para vocês. A liquidez diária dele está em torno de 2,9 milhões por dia. O último rendimento dele foi em torno de 80 centavos por cota. O dividend yield dele foi em torno de 13,31%. O patrimônio líquido do fundo está em torno de 2,3 bilhão. O valor patrimonial, o valor justo da cota, é que fosse, no caso, cotada a R$ 109,23. E aí tem essa boa simetria de risco, que hoje está comprando ele com desconto. O preço dividido pelo valor patrimonial dele é abaixo de 1, então só por esses indicadores aqui, daria para ver que ele está barato, né? Tecnicamente barato. Mas fica até no final do vídeo que eu vou trazer algumas coisas aí que vale a pena acompanhar, tá? Descendo aqui para baixo, aqui a gente consegue olhar o yield que está sendo pago aí, referente aí ao mês, né? Então, no dia 12, mês passado, né, de 2024, ele pagou um yield de em torno de 1,10% de yield. Como é que funciona isso, tá? Vou trazer para vocês aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui para vocês. Para quem não sabe, né, a cotação cai aqui e os dividendos são pagos, só trazer para vocês, os dividendos são pagos, tá vendo aqui, ó, 0,86, 0,89, ele varia um pouquinho, mas ele permanece sempre aí em torno de uma variação média, né? Então vamos dizer que ele pagou em torno de 85 centavos, provavelmente, então 80 mil centavos por cota. O yield que subiu um pouco mais, né? Variou. Mas o dividendo foi pagos aí em torno de 80 centavos por cota. Como é que isso acontece? A cotação cai, no caso, e os dividendos
a cotação do papel ele sofre uma queda. E só que os dividendos pagos são os mesmos. Então você está pagando uma coisa que está pagando ali todo mês líquido, né? No caso, todo mês pagando 80 centavos por cota, e a cotação, no caso, caindo. Isso leva, no caso, está comprando uma empresa tecnicamente mais barata. Entendeu? Então, se caso vier, deixa eu trazer aqui para vocês aqui, deixa eu mais para baixo. Colocar aqui para vocês, para vocês conseguirem entender melhor. Se vier da Selic subir, provavelmente, né, ele vai subir, e a cotação cair, no caso, de novo aqui, esse yield ali, ó, esse yield deve aumentar um pouco mais. Então, ele vai subir aqui em torno, aqui, talvez, por pagar 1,10, 1,20, 1,25, 1,30, talvez. Isso é para todos os fundos imobiliários, tá? Provavelmente a cotação deve cair, ações também. Né? E aí, no caso, está comprando ações que vão pagar geradores, que tem uma geração de caixa boa, no caso, paga bons dividendos, e aí você vai simplesmente receber, comprar cotas baratas, pagando bons dividendos. Né? Então, o yield deve ser maior. Né? Deixa eu trazer aqui para vocês também, não é aqui mesmo, né? Aqui em torno de um ano, ele sofreu uma queda de em torno de um pouco mais de 21%, né? E aqui, trazendo para vocês aqui, ele tem 8 ativos e 5 estados, né? Aqui, ó, 8 ativos e 5 estados. Minas Gerais, Bahia, São Paulo, Alagoas e Acre, se eu não me engano. E aí, tem como você acompanhar também aqui todos os shoppings, aqui trazendo para vocês também aqui, ou ia trazer aqui no Investidor 10, aqui eu acho mais detalhado, né? Ele é um fundo, então, de tijolo, né? Setor de shopping centers. Tipo de gestão ativa, a vacância dele está controlada tecnicamente, 3,2%. A quantidade de cotas emitidas é um pouco mais de 20 milhões, né? A taxa de administração 1,2% ao ano. O número de cotistas é em torno de 191.843 cotistas. Isso aqui eu trouxe para vocês, esses indicadores, né? Descendo aqui, tem como você acompanhar mais coisas, que é o que? O yield pago, né? Eu trouxe para vocês também. E aqui, no caso, a linha crescente aqui do valor dos dividendos. Isso é muito bom. Tá? Então, o fundo vem performando muito bem. Quando a gente passa aqui, ó, eu não ia passar isso para vocês não, mas já que chegou aqui, eu vou passar um negócio para vocês. Isso aqui, no caso, é se você investisse R$ 1.000 no fundo, né? E não revestisse, só simplesmente deixasse nele em longo de 2 anos. Hoje você teria em torno de R$ 1.086 se você investisse. No IPCA você teria um pouco mais, né? E aí no CDI você teria em torno de R$ 1.253. O que acontece? Eu já vi muitas pessoas fazendo esse estudo e eles, no caso aqui, falando que não vale a pena investir em fundos imobiliários. Se você simplesmente colocasse no fundo e não revestisse o dinheiro, os dividendos, sim, poderia, no caso aqui, ser pior do que vários indexadores, né? Mas se você colocasse no longo de 2 anos aqueles dividendos crescentes, revestindo aqui e tendo aportes mensais, eu duvido. Eu posso fazer até o cálculo aqui, mas eu duvido que ele não ia bater o CDI. Entendeu? Então, só trazendo aqui a cru, olhando a cotação, eu acho, no mínimo aqui, incomparável, sendo bem sincero. Né? Porque são indexadores não do mesmo segmento. Tá? A gente tenta bater o CDI, sim, mas aqui no caso tem dividendos aqui que são crescentes também. E ele bate, olhando o cálculo aqui, revestindo e aportes mensais, bateria facilmente o CDI e, claro, o IFIX também. Né? Aqui tem como você olhar também aqui algumas coisas. O yield pago dele referente a outros shopping centers está performando bem. Alguns shopping centers. O preço dividido pelo valor patrimonial dele está bem mais atrativo do que outros fundos imobiliários do mesmo segmento. Tá? O tamanho dele, o valor patrimonial dele, está em torno de 2,27 bilhões, enquanto aqui tem outros bem maiores aqui, no caso, maiores tecnicamente, mas que o dividend yield aqui não tem aquela boa simetria de risco que nem ele. Tá? Quando a gente passa aqui para relatório gerencial, queria trazer para vocês, isso aqui, ó, as características do fundo. Então, o fundo
ele tem alguns critérios bons, mas tem alguns critérios também que deve ser analisado, que é a taxa de administração, 1,05% ao ano sobre o valor de mercado e a taxa de escrituração, tá? E também tem aqui também a taxa de performance em torno de 20%, tá? Albert Market, Bear Market, né? Bet Market, eu não sou muito bom no inglês, não. O Bit Market, não, assim, né? A tributação aqui, tá? Então, em torno de 10%, menor, né? A 10% aqui é total do fundo, de cotas do fundo, né? Se você detém. E aqui maior de 100 cotas, no caso você não vai pagar aqui sobre os rendimentos, mas aqui tem 20% sobre ganho de capital na hora que você vender as cotas. Então, já é algo que você deve levar em consideração aqui no caso, tá? Quando a gente passa aqui por alguns indicadores aqui também, deixa eu ver se é esse daqui. Aqui, ó, o que eu trouxe para vocês, né? No caso aqui, deixa eu pegar certinho que eu acho que é mais fácil. Esse aqui. Aqui, ó, no caso tem uma linha crescente, né, do yield, tá vendo aqui, ó, dividend yield, tá? E a cotação aqui permanecendo em torno de 80 centavos por cota. Por quê? A cotação está caindo, né? Então, se a cotação está caindo e ele permanecendo aqui os dividendos, o yield deve subir. Isso serve também tanto para fundos imobiliários quanto ações, tá? E aí, tem algumas coisas aqui também, deixa eu ver aqui, cronograma de amortização, não. Aqui tem como você olhar aqui a localização dos 5 estados que tem aqui o portfólio do fundo, tá? Então ele é um pouco mais. Ele tem vários fundos imobiliários no mesmo segmento, mas diversificado. Mas pelo menos ele não tem um só, que tem alguns fundos imobiliários que tem um só shopping só e você fica mercê simplesmente daquele fundo, né? Tem como você olhar aqui também os shoppings, né? Tem como você acompanhar aqui se tem vacância ou não, né? Então isso é muito bom. Você ficar ali sempre ali olhando o que o fundo imobiliário está fazendo. Tá? Qual que é o resumo? O HSMR está com uma boa simetria de risco-retorno. Tá? Ele está pagando um bom dividend yield em torno de 13,31% ao ano. E o preço dividido pelo valor patrimonial dele hoje está abaixo de 1, né? Então 0,66, tem uma boa simetria de risco. E qual é o risco aqui, se fosse o caso? Os juros permanecer mais alto mais tempo. Por quê? Porque os juros altos, querendo ou não, isso é ruim para toda a economia. E no caso também de shoppings, que muitas pessoas vão comprar alguma coisa, isso pode impactar bastante, tá? E aí, essa era a ideia, tá? Do intuito do vídeo. E era isso que eu queria trazer para vocês. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. E aí, eu queria trazer essa provocação aí. Esse de preço dividido patrimonial. Esse preço dividido pelo valor patrimonial, no caso, o valor patrimonial e a cotação aqui, vão entregando esse dividend yield. É uma boa simetria de risco ou não? Comente aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se você gostou desse vídeo,